Amém. Vamos fazer menção na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre purifica o seu santo nome, ele é exaltado no céu. Marcos, capítulo de número 4. A partir do versículo 35. Quatro, 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, ou melhor, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe... Você pode falar comigo? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ó Deus, a tua palavra ela é viva e fiel, conforme o teu querer, Senhor. Fala os nossos corações, como já tem falado, ó Deus, através de cada louvor entoado aqui nesta noite a ti. Continua conosco, ó Deus, prepara os nossos corações para recebermos a tua palavra, Senhor. Tira os comichões dos nossos ouvidos, ó Deus, aumenta a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Quem nunca ouviu falar desse texto, né? Talvez 90% de nós já ouvimos falar sobre esse texto. Ele trata de um momento em que Jesus está com os seus discípulos num barco, e eles ali navegando pelo mar da Galileia. Diga-se de passagem, não era um mar especificamente, era um lago, mas um grande lago, um imenso lago. E pela sua capacidade, em meio a um deserto, aquilo era um mar. Porque tudo depende do nosso ponto de vista. Tem gente que olha e não vê nada no céu. Tem gente que olha e vê uma grande nuvem no céu. Tem gente que olha e vê uma nuvem pequenininha do tamanho de uma mão de um homem. E tem gente que fala: corre, porque vem temporal. Tudo depende da sua fé. Se nós fôssemos olhar para uma semente que você planta de qualquer árvore que seja, você talvez nunca imaginasse
que ela alcançaria tão grande estatura de uma pequena semente, de algo tão simples e insignificante que, se você não prestar atenção, você pode pisar, amassar, jogar fora. Você pode fazer tantas coisas. E aquela pequena semente, ela pode ser uma grande árvore que trará frutos na sua vida, que trará sombras na sua vida, que trará refrigério para a sua vida. Por isso, nunca menospreze os pequenos começos. Nunca menospreze o dom que há em ti. Porque ainda que pareça pequeno, na mão dele, ele faz coisas grandes. E esse texto, ele me chama a atenção porque os discípulos e o próprio Cristo, o Jesus, o Messias, estavam na margem daquele mar. Eles não estavam navegando, eles estavam em terra firme. Aí de repente Jesus tem uma brilhante ideia: vamos atravessar para o outro lado? Olha que o texto não revela que ninguém perguntou para quê, fazer o quê, olhar o quê. O texto disse que era ao anoitecer. Aqueles discípulos que eram pescadores, eles estavam acostumados com o mar. Eles estavam acostumados a passar a noite na solidão, no deserto, né, de pessoas. Não tinha pessoas no mar. O pescador fica lá, muitas vezes solitário. Se ele olha, às vezes não enxerga, como a gente diz, um palmo na frente do nariz. Se ele for olhar para o fundo do mar, ele não verá peixe algum. Mas ele tem dentro dele uma certeza de que ele vai jogar aquele anzol, aquela rede, e que virá peixes, mesmo sem ver o que tem lá debaixo. E eles não questionam a Jesus: Jesus, vamos fazer o que lá? O que é que tem do outro lado? Qual o objetivo? Quem serve a Deus precisa entender que a gente não tem que questionar a Deus, perguntar as coisas para Deus. O porquê, para quê, onde vai levar isso, onde vamos chegar com isso, qual a necessidade, qual o propósito disso. E às vezes nós perdemos tempo com coisas bobas, com coisas ínfimas, coisas sem consideração alguma. E a gente perde tempo discutindo, e isso, e aquilo, e por que isso, e por que aquilo, e por que começou isso, e por que tem aquilo, e por que vai, e por que volta, e por que ele, e por que não eu, e por que o outro, e por que... E tantos porquês. Jesus só dá uma ordem, e quando ele te der uma ordem, cumpra. Receber uma ordem, cumpra. Porque a vitória vem a partir do princípio da obediência. Quando Deus quer revelar o que ele vai fazer, aí ele revela, porque ele quer. Porque ele é Deus, ele não deve satisfação a ninguém. A gente fica às vezes questionando a Deus e perguntando a Deus: por que disso, Deus? Onde estás, Deus? Olha como eu estou, Deus. Ele responde se ele quiser. E antes eu tinha uma preocupação de que Deus respondesse às ansiedades das pessoas. Mas nós nunca ficaremos satisfeitos, porque as nossas ansiedades são muitas e são repetitivas. A gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus nos dá. A gente sempre está com ansiedade para mais coisas. E que bom se for ansiedade para as coisas de Deus. Quero ir mais fundo. Leva-me para perto. Quero estar junto a ti. Quero estar aos teus pés. Ah, minha alma anseia. Oh, o meu coração salta de alegria. E eu me alegro quando dizem: vamos à casa do Senhor. Como você veio aqui hoje? Alguém te convidou? Você veio por livre e espontânea vontade? Por que você veio aqui hoje? Para que você veio aqui hoje? Qual o propósito de estarmos reunidos aqui? Nós não viemos à casa de Deus para rever os nossos irmãos. Diga-se passagem, para mim é uma grande alegria. Nós não viemos para cobrar o dinheiro daquela compra que a gente fez. A gente não veio porque eu não tenho o que fazer em casa, então eu não tenho programação hoje, então eu vou lá. O crente que é servo fiel a Deus, ele vai para a igreja para orar, para adorar o Senhor, para dizer que ama Ele, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é maravilhoso, para dizer que a graça dele nos inunda. Ele vai só por isso. Quando você vem, sabe, com gratidão a Deus, ora, irmãos, qual é o pai
que vê um filho chegar até ele e falar: oi, pai. E o pai diz: oi, filho. E o filho dizer: pai, dá um abraço, deixa eu sentar no teu colo, dá um tempinho para mim, fica comigo aqui um pouquinho. Qual o pai que não se alegra com isso? Diferente quando o filho vem, né? Pai, bota o dinheiro aqui na minha mão. Pai, quero passear. Já tem uma habilitação, né? Dá o dinheiro do lanche, o dinheiro do combustível e o dinheiro para uma mais necessidade que tiver. E nós que somos pais, temos o maior prazer em dar. Mas quando a gente sabe que o filho vem não por interesse, mas porque ele quer estar perto da gente, mesmo que ele peça, a gente sente prazer. E é por isso que nós estragamos os nossos filhos. Porque nós queremos dar tudo o que nós podemos, o que é a nossa capacidade, o que o nosso bolso permite, e alguns até muito mais do que o o bolso permite. Porque se vós, pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirás o nosso Deus? E Jesus faz um convite, no mínimo estranho, irmãos. Porque quando a gente é chamado para alguma coisa na casa de Deus, a gente, normalmente o chamado é glamuroso, é bonito, né? É lindo. Ora, vamos louvar, vamos cantar, vamos tocar, vamos cuidar das crianças, vamos, tantas coisas que tem para se fazer na obra do Senhor. Vamos para a rua, né? Vamos para as praças. É lindo. Mas todo chamado, ele traz uma responsabilidade a nós. E exige de nós um compromisso com as coisas de Deus. Porque sem compromisso, as coisas não funcionam. Sem responsabilidade, não funciona. Porque ele disse que maldito é aquele que faz a sua obra relaxadamente. Quando se propor a fazer alguma coisa para Deus, faça com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu querer, faça com gosto. Vou fazer porque eu amo esse Deus. E nada do que eu faço vai ser suficiente para agradá-lo. Ora, uma virada de bateria, ela é uma adoração a Deus. Quando ela é entregue a Deus, né? Quando você entrega, é uma adoração. Quando você não entrega e puxa para você, aí não é adoração. E Jesus faz uma proposta para os discípulos, diz: vamos entrar no barco e vamos atravessar. E ainda tiveram outros doidos que falaram: onde ele foi eu vou também, vou acompanhar. Ele nem está no meu barco, mas eu vou seguir assim mesmo. Sabe quando alguém olha para você e fala assim: olha, eu não sinto Deus na minha vida, mas eu sinto que Ele está em você, eu quero te acompanhar. Onde você for, eu não quero nem saber para onde você vai, eu quero te acompanhar, porque eu sei que Deus está em você. São esses que nos barcos vizinhos disseram: vamos seguir Ele. Talvez alguém perguntasse, a Bíblia não fala, vai para onde? Não sei. Onde Ele for, irei. Onde Ele for, irei. Deus fala para Abraão: Abraão, vai e sacrifica o teu filho. Ele quis dizer o que era. Vai e oferece teu filho em sacrifício. Não fala com Sara. Abraão guarda segredo. Não conta. Alguns segredos a gente pode guardar, né, irmãos? Mas o cônjuge tem que compartilhar, não é? Compartilhar. Porque não são mais dois, mas são uma só carne. Mas especificamente, Abraão não tinha como dizer, como alguns irmãos dizem, filha, né? Falando com a esposa, filha, ou então, bem, não vou olhar para você não, que não pega bem. Não. Vou olhar para a caixa aqui, filha, bem, amor, meu dengo, vou ali. Vai onde, filho? Vou sair cedinho, porque as coisas de Deus começam cedo. Quando o Senhor manda Josué rodear as muralhas de Jericó, eles saem de madrugada. Por isso que a madrugada tem um valor especial na vida do crente. E ele sai cedinho, cedo. Prepara o animal, prepara os seus servos e não diz nada. Amor, vou ali que eu vou oferecer o nosso filho em sacrifício, vou degolar ele, vou matar ele e depois a gente volta. Não tem como. Uma mãe ouve isso e fala: não, o chamado foi seu, deve ser outro filho, não o meu, porque o filho saiu de mim, eu que pari, eu que tive as dores. Mãe fala isso, né?
9 meses eu levei gerando. Carreguei comigo. E agora aparece com o pai. Mãe tem essas coisas. Aí ele vai dizer: ó, Sarinha, meu amor, vou ali sacrificar nosso filho. Jamais. Mas ele vai crendo que Deus tinha uma resposta para ele. E quando ele chega lá adiante para subir ao monte, porque tem situações que você não pode ir com todo mundo. Tem situações que você tem que ir só, ou com no mínimo aqueles mais próximos de você. Porque a multidão atrapalha. A multidão fala muito. A multidão diz coisas. Então ele chegou lá e disse aos seus servos: ficai aqui, porque nós iremos. E nós voltaremos. Ele tinha certeza, até o momento que ele levantou o cutelo e disse: talvez ele tenha pensado: Senhor, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Não vou perguntar por quê. Quando a gente recebe um chamado de Deus, precisamos estar na ligação constantemente, irmãos. Não pode perder a ligação. Talvez alguns de nós aqui, de vocês, receberam um chamado. E quando eu recebi o meu chamado, eu tinha 16 para 18 anos. Já se passaram uns pouquinhos anos. Uns 10 mais ou menos, né? Se você perde a ligação com Deus, você perde o contato. E ele está dizendo: olha, não, agora vem por aqui. Não, agora não, mas você está só olhando para lá, para o objetivo final, e está esquecendo que tem uma trajetória, que tem um caminho a ser trilhado, e você tem que estar ligado com ele. Até ele dizer: não, agora não vai por aí, vai por outro caminho, dá a volta, sobe o monte, desce o vale, não importa onde ele te mandar, vá. Não importa. Vamos lá, discípulos, vamos lá, amigos. Dá uma volta. O Cristo faz um convite desse, irmãos. E olha que tinha uns que eram medrosos, né? Porque quando Jesus caminha sobre o mar, acontece o quê? Um fantasma, um fantasma. E não tinha mulher, né? Era só homens, homens machos. É um fantasma, meu Deus. Ele fala: vamos lá, entra no barco. Jesus dorme. A palavra do Senhor nos diz que o guarda de Israel, o nosso Deus, não dorme e não dormita, não cochila, não tira a pestana, ele não dorme, porque ele vela pela sua vida. A sua palavra diz que aos seus ele dá enquanto dormem. Você está dormindo, ele está te abençoando, querido. Você está fazendo, trabalhando na sua vida, trabalhando naquele seu projeto, naquela sua visão que você teve, sabe? Aí eu almejo assim. Está trabalhando, está dormindo e trabalhando lá. E olha para você deitado e fala: dorme, filho, dorme, filha, porque amanhã a caminhada é longa. Enquanto isso eu trabalho para ti aqui. Ele te diz: eu estou trabalhando na sua vida, estou trabalhando a seu favor. E eles agora entraram no mar da Galileia, que é o mesmo mar de Genezaré, que é o mesmo mar de Tiberíades, porque depende da região no qual você está, porque pela extensão daquele lago tinham várias cidades, Cafarnaum, várias cidades próximas, então cada um às vezes dava um outro nome diferente, mas era o mesmo mar da Galileia. E eles vão, Jesus dorme no barco, um travesseiro. E aí vem uma tempestade. Ora, um lago tem ondas, tem turbulência? Não tem. Só que lá especificamente nessa região, por vezes vem redemoinhos, turbilhões, que vão agitando as águas e levantam ondas grandes. Que talvez algumas praias daqui não tenham esse tipo de onda. E aconteceu isso justamente no momento em que eles estavam entrando. Não aconteceu antes deles entrarem no mar. Aconteceu depois que eles entraram. E aí eu fico analisando como é que eu me comportaria nesse lugar. Eu sempre gosto de me colocar no lugar daqueles que estavam lá. Então eu poderia dizer, diante da turbulência do mar agitado, eu olharia para Jesus deitado num travesseiro e eu diria: esse é o meu Jesus que dorme? Ele que me botou nisso.
estava na terra firme. Ele me chamou para entrar no mar. Eu podia estar com meus filhos, com a minha família, com minha mulher. Eu podia estar lá brincando, podia estar fazendo tantas outras coisas. E ele me chama para o mar. Está agitado, a gente vai perecer. Águas entravam no barco. E ele dorme. Alguns resolveram tirar a água do barco. Ou porque não achou que ele pudesse fazer alguma coisa. Ou porque talvez pensasse, deixa Jesus lá, não vou incomodar ele. Sabe, cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo que ele entende que ele é o Messias que havia de vir da linhagem do rei Davi. Ele está reconhecendo que ele é o Messias que havia de vir. E olha que João Batista, diante do batismo de Cristo, vê o Espírito descer como forma de uma pomba sobre o Cristo, e uma voz que diz: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Aí ele é preso e fala para os seus discípulos: vai lá, fala com Jesus, se é ele mesmo, o Messias que havia de vir. Faltou fé no homem que disse para o seu primo: não, eu não vou te batizar, você deve me batizar. Mas pelas leis judaicas, pela tradição, era o mais velho que deveria batizar o mais novo. E para que a gente entendesse que na casa do Senhor há hierarquias, há princípios, e que a gente está debaixo de princípios e de lideranças. E Jesus fala: não, é você que vai me batizar. Que prazer, que honra. Eu lá faria o quê? Jesus chega aqui, selfie. Vou postar, vou curtir, aí todo mundo curtindo. Legal, legal. O cara que batizou Jesus. Aí ele está lá da prisão e fala: não sei, eu acho que não é ele não. Porque se fosse ele, eu não estaria preso. E a gente avalia a capacidade de Deus por aquilo que a gente está passando. Quando a gente está bem, e nós cantamos: ó, não, nunca me deixou. Na tempestade, né? Na bonança, na paz ou no mar, nunca deixa você. Vai lá e pergunta se é ele mesmo. Então aqueles no barco poderiam dizer: eu acho que ele não vai resolver a nossa situação. A situação que resolve é você pegar o baldinho e tirar a água do barco. E você fica lá tirando água do barco com o baldinho. Não vai para lugar nenhum. Não vai. Você está trabalhando em vão. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quando a gente acredita no nosso braço forte, eu vou esvaziar esse barco. Aí Jesus dorme. Quando a gente quer resolver com a nossa capacidade, com o nosso dinheiro, Jesus dorme. Como se dissesse: tudo bem, vou ficar aqui um pouquinho descansando enquanto você está aí lutando sozinho. Não incomodes o mestre. Bartimeu gritava mais alto: não incomode o mestre, não pede não, fica pedindo tudo. O irmão pede tudo, a irmã pede tudo, toda hora pede alguma coisa. É o irmão pidão, né? É o irmão pidão. Peça, meu irmão. Porque para você pedir, você precisa ir à pessoa e dizer: me dá 100 reais, irmão. Quando você está indo pedir, você está se relacionando com ele, você está falando com ele, você está lembrando que você precisa de 100 reais e que ele pode dar 100 reais. Pode me dar, irmão? Você pode, irmão? Em nome de Jesus? Você pode. Prosperidade, meu irmão. Misericórdia. Toma posse mesmo, estou falando sério. Prosperidade na sua vida. Meu Deus. Lembra de mim quando entrar no teu reino, querido. Prosperidade grande, grande, grande. E não depende de quanto você dá de oferta não, viu? Não depende do que você faz. Ou quantas vezes você vai para a igreja. Quantas vezes você bate o cartão. Quantas viradas você faz. Não importa.
Acho que ele se alegrou de ti. Porque era mais show de cama. Sinceridade de coração, só quem vê é Deus. Você pode olhar para mim e dizer assim: oh, esse pastor, né, uma bênção, maravilhoso, né? Vai me conhecer. Vai morar em minha casa. Você vê quem é, né? A peça, né? É a misericórdia de Deus. É a infinita graça de Deus. Ele decide abençoar e pronto. Ele se alegra conosco. Aí está lá, todo mundo lá, mexendo no barco. E aí alguém tem uma brilhante ideia. Mestre, ele não fala: Senhor, levante aí correndo, que a gente está quase morrendo, né? Nós estamos quase perecendo. Senhor, nos ajude aqui. Não, ele vai se queixar com Jesus. O senhor não está vendo que a gente está morrendo, não é? Não está percebendo que estamos perecendo? A gente aqui tirando água do barco e você dormindo. Bonito para sua cara. A gente diria isso hoje. Ah, legal, né? Só a gente trabalha e você aí deitado. Quando você olha para um irmão e vê o irmão que às vezes está louvando, mas não levanta a mão, às vezes senta, a gente não sabe o que está no coração daquela pessoa. Você não sabe a dor que está no coração dele. Então nunca julgue ninguém. Nunca julgue alguém porque você acha que tem que agir da forma que você age. Tem gente que louva pulando, tem gente que louva gritando, tem gente que louva baixo, tem gente que louva no entendimento. Mas o importante é você abrir a boca e louvar, porque é com a boca que nós confessamos a Deus. É com a boca que você confessa. É com a boca que você fala aqui, porque a boca fala o que está cheio, o coração. Então não fique falando coisas ruins. Fale coisas boas. Profetize sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. E com fé, irmãos, com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, alguém vai falar: mestre, estamos morrendo. E o Senhor não vê. Tem crente assim, né? Ah, irmão, estou numa provação, estou numa luta e Deus não me responde. Deus não ouve, Deus não vê. E tem aqueles que dizem, né? Oh, Deus não me ama. Aí a gente canta: me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aí sai da porta: oh, Ele não me ama, não me ama. Aí entra na igreja: Ele me ama, Ele me ama. Aí sai da porta: não, Ele não me ama. Porque se Ele me amasse, Ele não deixava eu estar na tempestade. Se Ele não me amasse, Ele não deixava eu passar dificuldade. Se Ele não me amasse, essa enfermidade não sobreviveria sobre mim. Ó Senhor, se o Senhor me amasse e tivesse vindo quando nós te chamamos, o meu irmão não teria morrido. A gente perde a oportunidade de dizer: Senhor, faz uma coisa aqui, Deus. Faz um negócio aí, mexe a mão, fala alguma coisa. Ora. Aí Ele levanta numa calmaria, irmãos. Mas até esse momento chegar, demora um pouquinho. E tem momentos que demoram uma eternidade. Jesus, ele tinha algo especial com esse mar da Galileia, que tinha ligação com o Rio Jordão. Ele tinha algo especial. Ele ia e voltava. Ele ficava sempre ali ao redor. Sabe quando você tem estabelecido uma base, um local onde você tem abrigo seguro, onde você vai, faz a obra e volta, vai, faz a obra e volta, vai, faz a obra e volta. E ele tinha um negócio naquele mar, que acontecia tantas coisas no mar da Galileia. E a gente quer sempre chegar do outro lado, mas não quer passar pela tempestade. A gente não quer passar por um processo. E tudo na vida é um processo. Tudo na vida é um processo. Quando Deus quer trabalhar em nossas vidas, Ele vai trabalhando por etapas. Ele pode, sim, pode mudar de uma noite para o dia. E alguém olha para você e fala assim: você está diferente. O que aconteceu? Eu não acredito que alguém muda da noite para o dia.
quando Ele quer, é assim e pronto. Não sou eu que tenho que questionar a capacidade de alguém que chegou na igreja ontem e já está trabalhando para Deus. Não sou eu que tenho que avaliar a espiritualidade de alguém aqui, a não ser o próprio dono da obra que vai dizer: esse sim é o meu filho em que eu tenho prazer. Esse é o meu filho em que eu tenho prazer. Somos nós que avaliamos se está bom, se está ruim. Não, aquele irmão não está pronto ainda. Aquela irmã ali tem que ficar mais uns 10 anos no ministério do canto, né? Do canto da parede. A gente avalia as pessoas, a capacidade, pelo que elas falam, pelo que elas dizem. E muitas vezes não sabemos que Deus tem um prazer enorme naquela vida. Que a gente olha e não dá nada. Que a família olha e não dá nada. Sabe? Que menospreza, que inferioriza. Mas Deus, Ele tudo vê. E Ele põe em nós tesouros escondidos. E diz a palavra que o homem bom, ele tira do seu interior tesouros, coisas boas da sua vida. Então o processo de Deus começa em acalmar a tempestade. Ora, eu estou em turbulência, eu estou em problemas, estou em dificuldade. Aí Deus vem e diz: eu vou acalmar a tempestade. Onde? No mar. Da onde? No mar da Galileia. Mar da Galileia. Tudo no mar da Galileia. Acontece tudo no mar da Galileia. Porque o mar da Galileia é onde Deus quer trabalhar na sua vida. É lá que Ele quer fazer você crescer. Enquanto não chegar a hora, você vai e volta. Vai e volta. E fica no mar da Galileia. Fica no mar da... Pode ter tempestade no mar da Galileia, mas se ele está, meu irmão, não se preocupa não. Ele está no barco. E se ele está no barco, está tudo tranquilo. Há gente que não fica, né? A gente vê o problema e fala: ah, meu Deus. E aí Jesus se levanta e fala: ô gente, como nós diríamos hoje, né? Paciência. Aí, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Ele já colocou isso no seu coração. Falta você dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já está dentro de você. Então Jesus começa acalmando a nossa tempestade. E Ele levanta a mão e fala: aquieta-te, calma. E o mar se acalma. A tempestade cessa. Porque eles incomodaram o mestre. Nós falamos sobre o juiz Inico, lembra? Semana passada. Ela incomodou, aquela viúva incomodou o juiz Inico. Incomoda o mestre, incomoda ele, chama ele, clama, pede, fala com ele, diz a ele a tua necessidade. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. As coisas de Deus nunca vacilam. As coisas de Deus não há dúvida, nem sombra de variação. Ele falou, está falado e pronto. Ponto final. A palavra é dele, a palavra final é dele. Não importa o que a multidão diz, não importa o que as pessoas dizem. Decisões são tomadas quando são na direção de Deus. Não te preocupa, querido. Não te preocupa não. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Porque aquele que chama, ele garante. E se Eliseu se importasse com o que as pessoas diziam, ele ia dizer: realmente, Geazi, não vai chover. Porque é uma nuvem pequenininha. Se Moisés fosse se importar com o que as pessoas diriam, ele não ia tocar no mar. Porque ele vai dizer: olha, vão dizer que eu estou maluco. Diante de tantas pessoas eu vou tocar o mar vai se abrir. E se não abrir, olha o mico que eu vou pagar. Né? Os adolescentes gostam disso. Já não é mais mico, né? Um King Kong, né? Vou pagar um mico aqui, então não vou fazer isso. O que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu estou nem preocupado, meu irmão.
Se eu estivesse preocupado com o que as pessoas falariam de mim, eu nem estaria mais vivo. Eu não estaria mais vivo. Porque Deus te chama e alguém fala assim: foi nada, foi o homem que disse. Deus te manda falar: foi nada, do seu coração. E por causa disso a gente deixa de fazer as coisas de Deus. Porque a gente olha para as pessoas ao nosso redor. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Só Ele. E aí Jesus acalma a tempestade e parece que o espanto deles é maior. Que homem é esse? Que homem é esse, gente? Que homem é esse? É o Deus que você serve, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então qual o propósito dos discípulos irem para o mar e ficar no meio da tempestade? Para ficarem assustadinhos? Não. Porque vocês estarão em barcos com pessoas que ainda não têm a confiança em Deus. E você vai dizer: confia em Deus. Eu já vi Ele acalmar o mar. Eu já vi Ele fazer tempestade cessar. Eu já vi Ele fazer morto levantar. Eu já vi Ele fazer mudo falar. Eu já vi cego ver. Eu já vi morto levantar, coxo levantar. Eu já vi. E esse é o Deus a que eu creio. É fé, irmãos, é fé. É fé, irmãos. Não tem como você viver isso se não passar pelo processo de Deus. Se eles estivessem na margem, eles não veriam o mar cessar. Eles não veriam a tempestade se acalmar. E alguém podia dizer assim: é nada. Jesus fez isso? Fez nada. Eu não vi. Aí você diz: não me importa se você não viu ou não. Eu vi. E eu estava lá. Quem te curou? Eu não sei, só sei que Ele me curou. Só sei que Ele me curou. Estou preocupado com o que vão falar, irmãos. O que vão dizer, irmãos. Eu me preocupo com o que Ele diz de mim, o que Ele fala de mim. Aí eu me preocupo. Aí. E um pouquinho o que minha mulher fala de mim, né? Eu me preocupo também. Mas a minha preocupação maior está em alegrar o coração de Deus, a fazer a vontade de Deus, a fazer as coisas de Deus. Eu quero que Ele se alegre de mim. Eu quero que Ele diga: esse é o meu filho quem tem o prazer. Esse é o meu filho que é segundo o meu coração. Meu Deus. Esse é o meu filho que é meu amigo. Converso com ele, não escondo nada dele. Eu conto as coisas para ele. Eu chamo para a gente bater um papo. É isso que Ele quer de nós. Então, se você não entra no mar, se você não passa na tempestade, você não vê o Senhor acalmar a tempestade. Você não vê o Senhor cessar a chuva. Aí Deus começa assim: Ele cessa a chuva. Aí lá em Mateus 8, 28 tem dizendo que naquela região do Mar da Galileia existia um lunático. Na região de Gadara. Era o Gadareno. No Mar da Galileia, nas proximidades ali. Ninguém aguentava segurar ele. Vivia nos sepulcros. Vivia se cortando, se machucando, se ferindo. Ninguém queria perto. Aí Jesus chega diante dele. Sabe o que o demônio fala que está na vida daquele jovem? Era possuído, estava endemoniado. Sabe o que o demônio fala para Jesus? Ele corre, se joga aos pés de Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, filho de Deus vivo, né? Ele adora e diz: não me tire dessa região, não me mande para longe, por favor, tem piedade de mim ou de nós. Porque aí é o único momento em que Jesus conversa com o demônio. A única na Bíblia. Você não vê ele dialogando, perguntando: como é seu nome, você mora onde, o que você fez. O que importa o que o diabo fez na sua vida, meu irmão? O que importa é o que Deus está fazendo na sua vida. Esquece o passado, o que fez já passou. O que importa é o que Ele faz agora na sua vida. Mas só para a gente entender que ali era uma legião. Ele fala que o nome dele é legião. E aquele pedido, Jesus olha e tinham porcos.
E era estranho porque judeu nem toca em porcos, porque o porco era impuro para ele. Então ele não come, ele não pega, não cria. Por isso quando a gente vê os dois filhos, lembram? O que chama, aquele que sai de casa fala: pai, quero minha herança, tal. Aí ele sai da casa do pai. Aí o diabo faz o que com ele? Manda ele parar no chiqueiro. Aí ele comia comida de porcos? Não. Ele diz: como eu queria comer as alfarrobas dos porcos. E nem isso ele pôde comer. E aqueles criavam porcos ali. E era muito porco, muito porco. Aí Jesus pega aqueles espíritos imundos e lança sobre aqueles animais. Os animais vão correndo e caem aonde? No Mar da Galileia. No precipício, no Mar da Galileia. Porque no Mar da Galileia tem turbulência? Tem. Mas no Mar da Galileia tem libertação. É lá que os demônios são lançados por terra. É lá que Deus traz a libertação da sua vida. Então Deus te chama, vem comigo. Aí você diz: eu vou contigo. Ou ele fala: não, mas toma a tua cruz e me siga. Não, mas eu não quero levar. Não, para me seguir tem que pegar a sua cruz. Cada um pega a sua. Já tem seu nome lá escrito. Bom, essa aqui é a minha, venha. Aí segue, aí vem turbulência, ele acalma a tempestade. Aí vem o inimigo querendo derrotar a sua vida. Por isso que a gente vê tantas pessoas depressivas nesse mundo. Opressão maligna. E não venha me dizer que não é. Tem questões psicológicas. Tem sim. Porque tudo é uma porta que a gente abre. A gente dá legalidade para Satanás fazer. Ele não sai daquele homem e se joga nos porcos. Não, porque ele não tem autoridade. Ele precisa de alguém que diga: faça isso ou não faça. Se você falar para ele: na minha casa você não faz nada, na minha casa você não entra, na minha casa você não mexe, nos meus você não mexe, nos meus você não toca, nos meus filhos você não vai encostar um dedo. Ele não encosta, meu irmão. Encosta, porque ele está tentando imitar o Senhor. Até hoje ele tenta imitar. Aí ele fica bramando como se fosse um leão. Ele não é leão. Ele fica imitando o leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele está em derredor de nós. Mas ao redor daqueles que confiam no Senhor está o anjo. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. E o leão de Judá está conosco. Esse é o verdadeiro leão. Esse é o verdadeiro leão. Aí ele traz a libertação para a sua vida. Mas eu não tenho nada, nunca fiz nada de mal, nunca fiz nada. Mas você deu legalidade em algumas coisas na sua vida. Você abriu portas onde o inimigo achou oportunidade de agir. E quando nós somos frágeis da mente, ele se apodera disso. Quando titubeamos, quando vacilamos, quando damos legalidade. E aí você fala: eu não consigo avançar, eu não consigo sair disso, é a vida toda nisso, nunca muda, eu sinto um peso sobre mim. Ele quer tirar esse peso de você hoje. Ele quer tirar hoje. É a oportunidade, é hoje. Ele quer trocar. Vou te dar o meu fardo que é mais leve, mas tem um fardo a ser carregado. Pensou que era só assim? Não. Tem algo a ser levado, meu irmão. Tem um trabalho a ser feito, tem algo a ser executado. E depois que ele liberta, lá em Mateus 14, ele alimenta uma multidão de 5.000 homens na região de Cafarnaum, ao nordeste do Mar da Galileia. É no Mar da Galileia que tem dificuldades, tem problemas. Mas é lá que Deus traz o alimento. É lá que Ele traz a provisão. É lá que Ele se faz presente na sua vida. É lá que o Senhor age. É lá que Ele faz o milagre acontecer. Você olha, 5 pães, 2 peixinhos. O que é isso diante da multidão? E você olha, o que é isso diante? Para você não é nada, mas para Ele, para vocês não é nada. Mas para Ele, é muita coisa, irmão. É muita coisa. Porque 5 pães e 2 peixes são 7 elementos. 7 elementos. E para Deus isso é
perfeição. É no 7º dia que ele descansa. Para ele, só basta isso. E depois, os discípulos vão de novo para o mar. E acontece onde no mar da Galileia, uma nova turbulência. Aí vem Jesus andando sobre o mar. Quando a gente não sabe identificar o que é o poder de Deus, a gente acha que é fantasma, acha que é ilusão, acha que é coisa da nossa cabeça. Ele está falando, não, sou eu que estou andando sobre o mar. E eu quero que você venha andar comigo também. Depois que ele te alimenta, ele te leva para um novo estágio. Você passa novamente por um processo de Deus. E ele quer revelar milagres na sua vida. Queira viver milagres. A pessoa que não vive milagre é aquele que você acorda, toma café. Quem toma, né? Faz seu café da manhã. Vai trabalhar. Meio-dia sai para o almoço. Depois de 1 hora ou 2 horas, volta para o trabalho, termina o trabalho, volta para casa, toma banho, janta, dorme, acorda, levanta, toma café, vai trabalhar, almoça, volta para o trabalho. É isso. Crente que serve a Deus, meu irmão, é diferente. Ele já levanta dando glória. Vem um problema, ele diz glória, aleluia, Deus está comigo. Vem uma dificuldade, ele dá livramento, ele traz provisão. Ah, faltou alguma coisa, Deus vai prover. Se não faltar alguma coisa, se não tiver problema, não tem provisão. Tudo é um trabalhar de Deus. Tudo é um trabalhar de Deus, que está do lado de Cris. Tudo é um trabalhar de Deus. Tudo é um processo de Deus. A diferença está em você querer estar no barco com Ele. Quando a gente está fora do barco, é diferente. Mas quando você está dentro do barco, a não ser que Ele chame você para fora do barco, né? Quando Ele chama, Ele garante. Você anda sobre as águas, isso aí é um processo. Fica no barco. Fica no barco. Aí ele quer te mostrar milagres. Depois que ele te mostra milagres, passou por uma dificuldade, ele vai e alimenta mais 4.000 homens. Ele traz mais alimentos para a sua vida. Onde? Na Fenícia, região de Decápolis, que eram 10 cidades próximas do mar da Galileia. E já vou encerrar. Ele alimenta você de novo. Como eu disse para Elias. Elias, levanta, come, bebe. Elias come, bebe e dorme. Elias levanta, come e bebe. Porque a caminhada é longa. Ele espera você descansar até um momento. Chega a hora que ele fala, levanta e põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Porque há uma obra a ser feita. E dormindo você não executa nada. Dormindo você não faz nada. As coisas não acontecem. E o sono espiritual é o pior sono que existe. Quando você não percebe que há uma obra a ser feita, que há coisas a serem feitas, que existem pessoas lá fora que precisam de uma palavra sua, de um abraço seu, de um aperto de mão. Pessoas depressivas, pessoas se jogando dos prédios, pessoas tirando as vidas porque perderam a esperança. Pessoas que se matam porque o seu time perdeu. O pessoal do Vitória, se fizesse isso, já morreu do... Brincadeira. Ou tem gente do Vitória aqui. Bahia também tá... Se cada vez que nosso time perder, a gente se matar, meu irmão, já era. Se cada vez que a gente errar alguma coisa, perder alguma coisa, falhar alguma coisa, a gente se matar. E como é que eu me mato? Quando eu deixo de adorar a Deus, quando eu deixo de buscar a Deus, quando eu digo que Deus é o culpado disso e Ele não é culpado de nada. Somos nós que somos negligentes, somos nós que somos falhos, somos nós que não amamos Deus de verdade. Porque se nós amássemos dizer, eu estou contigo, Senhor, independente das circunstâncias, a gente acha que ama, como Pedro disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e negou a Jesus. Nós que falhamos,
como um Deus poderoso, soberano, criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada. E a gente olha e fala, Deus falhou, Deus errou. Tome vergonha, irmão. Pelo amor de Deus. Quem falhou fomos nós. A tempestade veio, não foi por falha de Jesus. Foi só trabalhar o processo de Deus. E depois de alimentado uma segunda vez, aí ele leva para o Monte das Oliveiras, onde lá embaixo está o mar da Galileia. E ele dá o sermão do monte em Mateus capítulo 5. E só fica quem verdadeiramente ama a Deus. Que palavra dura é essa? Que palavra difícil é essa? Quem vai seguir? Quem pode cumprir isso? Eu não posso, eu não vou. Então, vamos todo mundo embora. É a hora final. É a hora que você está cara a cara com Deus. E você toma a sua decisão. Fique de pé em nome de Jesus. E qual é a decisão que você vai tomar? Jesus, ele é fantástico. Quando ele vê as pessoas saindo, o que é que ele diz? Vou perder membros na minha igreja. A minha igreja está enfraquecendo, está esvaziando. É o inimigo que está se levantando. É o inimigo que está fazendo alguma coisa. Não. Ele vira com os discípulos e fala, vocês não vão também não? Porque tem crente que acha que Deus tem que ficar bajulando, carregando no colo, dando uma madeira. Vocês já são maduros. Já fomos criados e fortalecidos na palavra de Deus. Não cabe mais para nós que já temos 5, 10, 15, 20 anos de crente ficar de chorinho pelos cantos, reclamando das coisas com Deus. Não, levanta e fala, Senhor, olha que nós estamos perecendo, traz um socorro para as nossas vidas. Vai clamar ao Senhor, vai orar a Deus, vai buscar a presença do Senhor, vai buscar a sua face. Com Deus não existe isso, irmão, não existe. Vem cá que eu vou fazer um dengue em você. Vem cá que eu vou te... Ele faz isso porque Ele quer e quando Ele quer. Ele faz isso para quando Ele vê que nós estamos frágeis. Mas quando Ele vê que a gente está desculpa o termo, de conversinha, de bobagem com Deus, Ele não perde tempo com isso. E a nossa oração hoje é que você passe pelos processos de Deus. Feche os seus olhos. E que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. A minha oração é, Senhor, capacita. E você vai passar dando glória a Deus. Você vai ser fortalecido porque você está sendo trabalhado por Deus para fazer algo extraordinário, para fazer algo sobrenatural. E eu sei que pessoas aqui farão coisas extraordinárias no poder da palavra de Deus. Sem te capacitando. Ele está entregando dons aqui nessa noite. Eu sei. Não são palavras de efeito, mas é a presença de Deus. Porque você convidou o Espírito Santo para estar na sua vida. Porque você entregou a sua vida a Ele. Continua com seus olhos fechados. Ele está te abraçando agora nesse momento. Ele está te abraçando. Você louva, o Senhor está trabalhando na sua vida. O Senhor está visitando o seu lar, a sua casa. Bem baixinho, bem baixinho. Eu
quero fazer um convite especial. A igreja toda está de olhos fechados. Você não precisa vir aqui à frente, não precisa. Porque primeiro Deus já viu o seu coração. Mas Ele quer que você tome uma decisão. Ah, mas hoje não dá, hoje eu não estou preparado. Não existe melhor momento do que o hoje. Não existe um melhor momento do que o agora. E para que as coisas aconteçam na sua vida, você precisa tomar decisão ao lado de Cristo. Você precisa se decidir diante de Deus. Por isso eu vou te perguntar. Todos estão de olhos fechados. Só um não está de olho fechado. O Espírito Santo de Deus, Ele está te vendo. Se você quer estar com Cristo na sua vida, se você quer receber, mas eu já tenho um Deus, eu falo com Ele todos os dias. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que você ouça a voz dEle. Ele quer que você o sinta perto de você. Ele quer te abraçar, Ele quer te carregar. Aí Ele quer tratar a sua vida. Porque como bom pastor, Ele vai buscar a ovelha que está perdida, tira os carrapichos, Ele vai limpando, Ele vai tratando, Ele vai moldando, Ele vai ensinando, Ele cura as feridas, Ele põe remédio, Ele vai sarar a sua alma, o seu interior. Então se você está tomando essa decisão diante de Deus, faça somente um sinal de estendendo a sua mão, para que a gente ore por você. Eu não vou te chamar aqui à frente, não vou mandar você vir aqui, não. É algo pessoal e Deus não faz barganha, Deus não faz troca. Não fique prometendo coisas ou querendo que Ele faça coisas. Se Ele fizer isso, eu vou. Não, esqueça isso. Vem inundar, encher. A última vez eu vou perguntar. Faça um sinal com a sua mão se você quer entregar a sua vida a Cristo. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Senhor Deus, nós entregamos a Ti, Senhor, essas pessoas, ó Deus, que têm no seu coração sentido, ó Deus, a necessidade, o desejo de estar mais perto de Ti, que tem sentido, ó Deus, a falta de alguém que traga um abraço, que traga um carinho, que conforte a sua alma. Deus, visita o seu lar, visita a sua casa, Deus, trazendo transformação, Senhor. Ó Deus, essa pessoa está com o seu coração ardendo, Deus, o seu coração está tremendo, Deus, porque sente que a Tua presença é real, Deus. Ó Deus, visita o seu lar, Senhor, visita a sua vida. Tira, Deus, tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Purifica, trata, cobre com Teu sangue precioso, Deus. Tome Tuas mãos, Senhor, liberta de todo o mal, Senhor. Sara as suas feridas, cura as suas enfermidades, mesmo aquelas que não são vistas. Deus, estende a sua mão sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre os seus entes queridos, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Deus, visita, Deus. Vai tirando tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Altares levantados, altares levantados serão derrubados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por Tua glória, Senhor.